É uma pergunta. Ah, não, né? E por que então você não vive na prática do adultério? A tua resposta é, eu sou salvo e eu não adultero, para mim não viver no pecado, na prática do pecado. Eu não adultero para me manter a minha salvação. Né? Easy Light Bread. Por isso que nós guardamos também o Santo Sábado do Senhor. Não é para nos salvar. Nós somos salvos por obediência ao Eterno, para não viver na prática do pecado. Nós guardamos o sábado. Para o quê? Manter a nossa salvação. Porque nós já estamos salvos em Cristo. Quem salva é Cristo, é a graça. Nada que nós fizemos vai nos salvar. Que nós fazemos aqui, que nós fizemos vai nos salvar. Quem nos salva é a graça. Pegaram a diferença? Lembrando, a igreja da atualidade, que tem o espírito da profecia, é que vocês rejeitam por aí fora a seita do sétimo dia. Dá para você ver como é que linka? Então ela é o quê? O que a nossa irmã é? Os escritos da nossa irmã é uma luz menor que leva ao conhecimento e entender o quê? A luz maior. A palavra do Altíssimo. Ela não é em cima da palavra do Altíssimo e nem é igual, ela é embaixo, levando você para a palavra do Altíssimo. Para entender a palavra do Altíssimo. Por quê? Porque os inscritos da nossa irmã casa dentro da Bíblia, livro, carta, capítulos, versículos e tudo. Salmos, números e versículos e tudo. E sai assim, encaixando, linkando uma coisa com outra. Aí a inveja é grande, né? A inveja é grande, né? Por quê? Mas quantos profetas, Mr. Pastors? Eu passei tempo dentro das igrejas de vocês, por aí afora, senhor não? Quantos profetas tem só em uma igreja de vocês aí? Profeta não, né? Desculpa, Senhor, desculpa. Profeta não, né? Falsos profetas. Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Perdoa, Senhor, não é profeta. Falso profeta. Me diz aí. Olha só a segurança de quem que fala com conhecimento e com temor, com sabedoria do alto. Quantos falsos profetas tem dentro das igrejas de vocês aí? Só em uma. Deus mandou dizer, Deus mandou quantos? Profetas, tanto faz ser profetas como profetisas. Falsos e falsas. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Nossa irmã, nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, nunca marcou data para a volta de Jesus. Nunca. Nisto cremos, as 28 doutrinas da igreja Adventista do Sétimo Dia. Meus irmãos, talvez, né, porque nas igrejas por aí afora, né, nem te ensina as doutrinas deles, né, nem ensina, né. Talvez você é batizado há não sei quantos anos, ou você mesmo está prestes a se batizar, não sabe nem qual é a doutrina da tua igreja. Seja ela presbiteriana, neopentecostal, pentecostal, Assembleia de Deus, Madureira, bota assim num pacote só assim por aí, vai, ó. Talvez você não sabe nem qual é. Bota aí Batista, bota um bocado de coisa que tem por aí afora. Dá para você ver, talvez você não sabe nem qual é a doutrina da tua igreja. E nós ensinamos tudo dentro da nossa igreja. Sabe por quê? Porque esse é o pedido do nosso Pai para nós. Que nós ensinamos perfeitamente, corretamente. Dá para você ver o tamanho da diferença? É a tua salvação. Lembra? Nós servimos a Deus na igreja verdadeira. Diferencia isso aí para não ter confusão. Nós servimos a Deus na igreja verdadeira. Não é na igreja que salva, porque igreja, nada nos salva aqui nessa terra aqui. Quem nos salva é a graça, é Cristo. Mas a igreja verdadeira nos ajuda a mantermos, nos ensina, nos ajuda a mantermos a nossa salvação. Qual a diferença? Nos ajuda, nos ensina a mantermos a nossa, o que é Gas Prayer? A nossa salvação. Porque não é uma vez salvo, está salvo para sempre, não. É uma vez que o nome escrito no livro da vida, tem que manter ele escrito no livro da vida todo dia o nome. Todo dia é um grande conflito. Porque o inimigo brada ao nosso derredor 24 horas sem parar, querendo nos estragar. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Olha aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Vocês brincam com coisa séria. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou o nosso pai Noé, pregador da justiça. E 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de quê, Gas Prayer? De ímpios. Vocês estão brincando com algo que é sério.
Eu estou falando, já tem tempos. Vamos para a palavra de Deus? Vamos lá, continuando para a honra e glória de Deus? E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrupédes da terra, feras e répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e o que, Gasprayer? E come. Se repetiu de novo, sim ou não? Verso capítulo 10, Atos capítulo 10, sim ou não? Atos capítulo 10, do verso 9 ao 16, e agora Atos capítulo 11. Verso 6 ao 7, sim ou não? Segunda vez. Aí vamos lá agora para ver o que a palavra de Deus fala para nós. Vamos lá, continuando, ó. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer comida, qualquer coisa comum ou imunda. Agora, olha nos meus olhos aqui, por favor, a vocês que falam, né, de alimentação, pega isso aqui para vocês verem. Pega isso aqui para vocês verem. Aí, Edinaldo, mas lá em Gálatas capítulo 2, verso 11 ao 15, fala que ele estava comendo com os gentios. Comendo com os gentios. Não falou que estava comendo imundícia com os gentios. Quer que nós acrescentemos lá para nós ver? Se vai encontrar alguma coisa? Vamos lá para ver se vai encontrar alguma coisa, vamos? Vamos lá para ver se vai encontrar alguma coisa, eles comendo comida e se é imundícia. Vamos lá, porque muitos dá, né? Aí, já nós voltamos para lá de novo. Nós vem aí, assim mesmo, com português assim, abranhado mesmo. Olha aqui, o que acontece? Vamos lá ver o que acontece. Já nós retornaremos aqui. Já nós retornaremos aqui para nós darmos continuidade. Vou dar esse secreto para você ver. Por quê? Porque muitos ainda falam ainda. Ah, mas ele estava lá comendo lá que Paulo repreendeu. O nosso irmão Ceifa lá, Pedro Ceifa lá, o nosso irmão Pedro com Barnabé e por aí vai. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Aqui, ó. Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Aqui, ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Está pedindo Agnaldo, sabe que o nosso irmão Pedro, ele era tinhoso mesmo, senhor não? Ele era mesmo, cabra mesmo arretado, senhor não? Vamos lá, vamos aqui, continuando, para a glória de Deus. Aqui, ó. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Está pedindo Agnaldo, please? Comia com os gentios, sim ou não? Vamos lá. Continuando. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós judeus, por naturezas, e não pecadores dentre os gentios. Tá falando que eles comeram comida imunda aqui? Cai por terra todas essas contradições, essas falacinhas por aí afora, sim ou não? Vamos aqui, ó, retornando aqui para a honra e glória de Deus. Por isso que nós pedimos, examinem as escrituras, e lembrando que Gasprayer não tem preguiça de ler. Gasprayer lê com amor e carinho. Para ficar tudo às claras, assim, ó, bem explicitamente, assim, ó. Isão, laitão e braitão, nem existe, mas assim, ó,
fação, clarão e práticozão. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que é as distorções por aí afora? Vamos lá para a palavra de Deus, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá, continuando, ó. Aí, ó. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. Comeu aqui o que o nosso irmão Pedro comeu aqui? Se você não tinha esse conhecimento, que a palavra de Deus ela é para ser examinada, e sabe o que acontece? Nós vamos nos deparar com uma coisa aqui agora, que eu já vi muito por aí afora, porque, Edinaldo, então quer dizer que você já deu aula para Mr. Pastors por aí afora, sim ou não? E dou. Até hoje, Lucas Maia Pris, eu moro no Rio de Janeiro, até hoje eu dou aula para Mr. Pastors. Eu converso com o Mr. Pastors. Dá para você ver o tamanho do problema? Não é da minha igreja, não. Tanto faz ser da minha igreja por aí afora que a gente conversa. Olha, meus olhos, é de outra denominação, sabia disso? É. E tem 2 aí, ó. Tem 2, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um tá assim, ó. Já tá assim, sabe? Bem mole, sabe? Aí como os pastores, né, falam por aí afora, que eles se aproximam dos pastores, os pastores da igreja adventista, tem que ter muito cuidado, porque os caras têm umas lábias, não, os caras têm umas lábias, o cara tem um negócio que não pensa que não, os pastores se convertem e mudam a placa da igreja. Olha nos meus olhos aqui, ó, sabe por que eles fazem isso? Porque eles chegam ao pleno conhecimento da verdade. E louvado seja Deus. E meus irmãos, a você aqui, eu não vou falar o nome aqui, né? Mas você sabe o tamanho do carinho, do amor que eu tenho por você. Talvez você pode ver esse vídeo, talvez você pode não ver, né? Porque você tem suas obrigações, suas coisas, e você sabe que eu admiro você demais. Você não é um pastor, um pastorzinho olha a palavra, de pontinha de esquina, não. Você é um servo de Deus que leva a obra do eterno. Você sabe que eu tenho um grande amor por você, a grande admiração, mas eu creio que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Que obra linda e maravilhosa. Você sabe que eu tenho o maior carinho por você, o maior respeito. Você sabe disso. Eu amo você, meu irmão. Eu não vou falar o nome aqui, para a honra e glória de Deus. Mas você sabe. E outra, você não atua nem no Brasil. Você não atua nem no Brasil. O convite já me fez várias vezes para me lá onde você está. E eu creio, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso Eterno preparando, eu vou lá, para a honra e glória de Deus. E que trabalho, que pastor que você é, meu irmão. Que missionário que você é. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Eterno. Mas lá, você também está se deparando com nossos irmãos lá também, contemplando a obra. E eu tiro, se eu tiver de tirar 1.000, 10.000 chapéus para você, você sabe que eu tiro. Você sabe disso do amor, do carinho, do respeito. E você é um pastor. Você é um pastor. Você é um missionário. Para a honra e glória de Deus. Que privilégio, meu irmão, ter conhecido você na minha vida, nessa grande cidade aqui no Rio de Janeiro. Que privilégio. Que Deus abençoe o seu ministério para a honra e glória. Mas nós vamos chegar lá, meu irmão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus. Vai vendo aí, Mr. Pastor, como é que a coisa funciona. Não é que nós se aproximamos dos pastores por aí afora, querendo descaminhar, não. É porque o nosso Eterno tem obra. O nosso Eterno tem obra. E lembra que ele falou o quê? Eis que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas me convém a conduzi-la. E quem é que ele usa? Quem é que ele usa? Os anjos dele terrestre. Os anjos dele terrestre, sabe por quê? Porque nós somos o quê? Anjo do nosso Eterno. Porque tem os anjos das trevas, sim ou não? Lembra? 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E estão saindo, meus irmãos, vocês que estão ouvindo a voz aqui, ó. Hebreus, capítulo 3, verso 7 a 8 e verso 15.
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Verso 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você está ouvindo a voz do Eterno, meu irmão, olha como é que o Senhor está nesse exato momento, ó. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E assim vai ser para sempre, meu irmão. Para a honra e glória de Deus. Sai desses movimentos, por aí afora, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Verso 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Stop here right now, please. Lembrei. Sabe por quê? Porque tem que estar ligado nos detalhes. Tem que estar ligado nos detalhes. E onde é que está isso, Gasprayer? Devagar, Gasprayer. Que é examinando as escrituras também assim. Tira um tempinho assim, Gasprayer, também para ir um pouquinho devagar. Que é para ver se os outros pegam direitinho aí. Onde é que está isso aqui? Atos capítulo 1, verso 4 ao 5. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui, ó. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que permanecessem, mas que esperassem a promessa do Pai. A qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Como é que linka uma coisa com a outra, assim ou não? É fácil de pregar assim, não é? Mas também eu vou te falar uma coisa. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Pai, ao nosso Altíssimo. Amém? Para a honra e glória dele mesmo. Agora olha aqui nos meus olhos aqui. Meus irmãos, para a honra e glória de Deus. Look at my eyes, please. Eu espero que isso aqui ficou mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia. E a vocês, pastores grandões, não esqueci não, arrependo-se enquanto é tempo. Arrependo-se enquanto é tempo. E a vocês, meus irmãos, sai de dentro desse movimento, porque a porta da graça está prestes a se fechar. E lembrando que muitos já saíram de dentro desse movimento. E lembrando que são poucos os que vão se salvar. Poucos. Agora já imaginou? Se tiver faltando só você sair do meio desse movimento satânico por aí afora? Hein? Que não aceita a lei de Deus, que não aceita a santa aliança do Eterno, isso, aquilo, outro. Lembrando, a confusão que fazem é o sábado é que salva, a lei é que salva, nananina. Lembra que eu falei antes? Por que você não vive na prática do adultério? É para te salvar? Ah, não, né? Você não vive na prática do adultério porque você já foi salvo, entende que é pecado e que você não pode ver na prática do pecado. Só que você está sendo enganado sobre o Santo Sábado do Senhor. Porque muitos estão botando na tua cabeça que nós, adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado porque nós somos salvos por causa do sábado, por causa de lei. Não. Nós somos salvos por causa da graça de Cristo, pela graça, por Cristo. E por sermos salvos, nós não vamos viver na prática do pecado. Por isso que nós vivemos na observância dos mandamentos do nosso Eterno. Amém? Dá para você ver tomando prêmio? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós aqui. Revelation chapter 18, verse 4. Sai de dentro desse movimento. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vamos aqui, ó. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins. Stop here right now, please. Her sins. Listen to me, please. And that ye receive not of her plagues. Na tua Bíblia, a tradução vai estar assim, ó. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.
Tem tradução que vai dizer flagelos. Agora, look at my eyes, please. Once more again. Revelation chapter 18, verse 4. Once more again. I will translate again, please, Lord. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. O que a palavra de Deus está falando aqui, ó? E eu vi outra voz do céu, dizendo, olha nos meus olhos, por favor. E ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Tem tradução que vai dizer em suas pragas. Olha aqui nos meus olhos, aqui, por favor, para a glória de Deus. Sai do meio desses movimentos. O que a palavra está falando? Ó? E ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Muitos pastores já saíram. Meus irmãos pastores, para a honra e glória de Deus, saíram do meio desses movimentos aí satânicos aí por aí afora, que acataram, que ouviram o chamado, a voz do nosso Pai, do nosso Altíssimo. Que vocês possam permanecer firme e fiel ao nosso eterno até o fim, meu irmão. E está chegando o dia de nós ir para casa. Está chegando o dia de nós ir para casa. E se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós venhamos estar firme como nosso irmão Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 ao 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para tragar. Por isso que tem essa advertência, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao 8, e Apocalipse, capítulo 3, verso 11. E mais, Revelation, chapter 20, verse 15, the Bible say, and whosoever was not found or written in the book of life was cast into the lake of fire. E aí, ó. E se alguém não for encontrado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo, que se esteja repreendido da nossa vida. Amém? Para a glória de Deus. Meus irmãos, a você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te peço, aceite-o. E a você que está brincando de ser crente, pare com isso. A você que está distante dos caminhos do Senhor, desviado, né, mais perdido que cego de tiroteio, possivelmente você já ouviu falar de alguém que se desviou do caminho do Senhor e ficou assim, ó, eu vou voltar, eu vou fazer isso e vou voltar, vou ajeitar isso e vou voltar. No ano que vem, no mês que vem eu volto e morreu sem voltar. E aí? E você está se encontrando do mesmo jeito. Meu irmão, volte para os caminhos do Senhor, para a honra e glória de Deus, amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu te peço, amém? Este é o fechamento desse vídeo. Qual é a palavra de Deus para nós hoje? Qual é o vídeo? Qual é o tema? Pedro comeu os alimentos lá, os animais? Não, né? Porque nem era comida. Que isso aqui esteja mais claro que o sol de rachar no verão, pingo do deserto, que isso aqui esteja mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.